Na formação em psicologia, o que é importante para que a gente possa ter preparo para lidar com o tema sexualidade? Na atuação profissional em psicologia, o que é importante na postura de cada profissional, na escuta de cada profissional, na compreensão sobre sexualidade de cada profissional para lidar com o tema sexualidade? A partir do que nós discutimos até aqui, dá para reunir alguns dos elementos, pensando como a sexualidade integra a experiência humana e, dessa forma, integra também a experiência de todos nós, de todas nós, profissionais da psicologia. Então, uma pergunta a ser feita é: como os aprendizados sobre sexualidade aconteceram ao longo das nossas trajetórias de vida? Como as concepções, valores e atitudes sobre a sexualidade foram sendo formados, construídos ao longo da nossa educação? Estou aqui tentando abrir a nossa apresentação e, de alguma forma, não está abrindo, mas eu vou continuar tentando. Nossa apresentação e, de alguma forma, não está abrindo, mas eu vou continuar tentando. Só um minuto, gente. Todos nós, que é a nossa primeira apresentação, prontinho, consegui. Então, para falar de psicologia e sexualidade, um primeiro passo é reconhecer que todos nós temos nossas concepções sobre sexualidade. E essas concepções foram construídas no decorrer das nossas trajetórias, das nossas histórias de socialização. Esse movimento de quais são as minhas concepções e como essas concepções foram formadas ajuda a desconstruir aquela ideia de que eu não terei as minhas próprias concepções, as minhas concepções pessoais. Sim, eu terei uma postura de total isenção e indiferença, né? Que não é isso a neutralidade, mas eu ser isenta em relação a esses temas não é possível. Eu tenho as minhas concepções, são as minhas concepções pessoais, e um primeiro movimento é: essas concepções pessoais que eu tenho foram construídas no decorrer da minha história. Uma posição de neutralidade, de isenção, então, ela não é possível nesse sentido de eu não tenho valores, não tenho concepções sobre sexualidade. Não é possível. O que é possível é refletir sobre as nossas concepções, reconhecendo a importância de não tomarmos as nossas referências como modelo. Para isso, não adianta eu simplesmente dizer eu não tenho preconceitos. Para isso, é importante eu reconhecer, vivendo em uma cultura, algumas concepções que nós temos são preconceituosas. Algumas concepções que nós temos são discriminatórias. Que concepções que eu tenho que podem prejudicar a minha compreensão? Que concepções que eu tenho podem agir como preconceitos, como discriminações, e para isso eu preciso pensar sobre elas. E, acima de tudo, não tomar o meu jeito de pensar como um modelo sobre como as outras pessoas pensam, deveriam pensar, sentem, deveriam sentir, desejam, deveriam desejar, se relacionam, deveriam se relacionar, amam, deveriam amar. Eu não vou usar minha forma de pensar, construída ao longo da minha história, para transmitir para uma pessoa como ela viverá e significará as experiências sobre a sexualidade. Não se trata, então, gente, de definir isso é certo, isso é errado, isso é normal, isso não é normal. Essa pergunta é uma pergunta que é muito feita para profissionais da psicologia. É normal? É normal sentir assim? Nossa, eu tenho um desejo assim, será que esse desejo é normal? Será que esse desejo é certo?
Ah, eu tô sentindo isso por essa pessoa, isso é normal? A ideia, gente, não é nós termos essa posição de definir, de estabelecer, de sermos consultados sobre o que é certo, o que é normal. Mas partir da compreensão de que não tem um modelo único. E para a gente escutar os valores da outra pessoa, conhecer mais sobre esses valores na vida dela, é preciso entender como foram construídos. Refletir sobre os nossos padrões morais, nossos preconceitos, nossos julgamentos, é um exercício constante para a abertura diante das experiências e questões trazidas pelas pessoas com quem trabalhamos. Então, nós buscamos fazer isso ao longo da matéria, a cada aula existe esse movimento da gente refletir sobre os nossos padrões morais, nossos julgamentos e nossos preconceitos, mas isso não é algo nem que começa, nem que termina com a matéria de psicologia e sexualidade, né? É algo que vai nos acompanhar ao longo das nossas experiências profissionais. É um trabalho contínuo, é um trabalho constante. Quando eu reconheço que as minhas concepções são fruto da minha história, torno-me mais sensível para compreender as concepções trazidas por quem me escuta. Então, esse movimento de eu olhar para a minha história de aprendizado, para a minha história de construção das concepções, atitudes e valores, vai me tornar mais aberta e mais sensível para escutar quem me traz experiências, significados, concepções, atitudes e valores em relação à sexualidade. Por isso, é bem importante olhar para as nossas histórias e perguntar: como que nós aprendemos sobre a sexualidade? Esse será o tema do nosso próximo vídeo.